irmãos que fiquem em oração. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã é uma mensagem muito forte para a família. É um jejum em família. E Deus sempre, Ele tem falado ao meu coração sobre o ministério familiar. E você é muito importante. A gente viu agora um momento intercessório pela família. E vamos agora falar sobre uma família. Qual é o tema da união masculina? Os homens lembram? Homens o quê? Vai falar de família valente. Não só é o homem que deve ser valente. Se o homem for valente e a mulher dele não cooperar, vai ser tão difícil o ministério desse homem. Porque infelizmente eu conheço muitas pessoas que tinham tudo para decolar, para ir bem no ministério, mas a mulher tem dificuldade. Conheço também mulheres que realmente dedicadas, mas o esposo também não ajuda. E às vezes a gente vê, como por exemplo no Salmo dos edificadores, todos com a sua participação dentro de casa. Um deve ajudar um ao outro, gente, porque ninguém faz nada sozinho. O que seria de Maísa se Adail não ligasse para nada referente à igreja? Como seria a vida dela? O que seria da minha vida se Marisa dissesse: eu não aguento mais igreja manhã, tarde e noite, eu não aguento essa consagração tão estendida? O que seria da gente se o nosso cônjuge, se alguém que estivesse ao nosso lado não também abraçasse a mesma ideia? O que seria de Abraão sem Sara? Percebe? Não, pastor, independe de Deus, sim, mas a gente precisa um do outro. E no Novo Testamento eu tenho uma família que me destaca muito. Eu sinto um grande destaque nessa família pelo testemunho que eles davam diante do Senhor. Como é bom dentro de uma casa todo estar ajudando o outro. Sabe o que o profeta Amós diz? Andarão dois juntos sem que ele haja acordo? Como é que vão andar juntos se não tem acordo? Se não tem uma conversa, se não tem um diálogo? Como é difícil uma família que não conversa. Como é difícil uma família que perdeu a comunicação dentro de casa. Parece até que são estranhos dentro de casa. Não tem mais o amor, não tem mais a conversa. O marido sai pela manhã, a mulher não tem ideia, sabe que ele saiu e não sabe a hora que volta. E durante o dia inteiro não sente a necessidade de mandar uma comunicação para a esposa. E vice-versa, porque estamos muito ocupados. A família tem como base testemunho. A família tem como base serviço. A família tem como base consagração. São estes três elementos que eu quero pensar nesta manhã: testemunho, serviço, consagração, adoração. Veja se a nossa família está faltando algum desses elementos. A gente precisa buscar esta parte do Senhor. Três elementos fundamentais que eu diria para que a família pudesse continuar na presença do Senhor com excelência. Trabalhar na presença do Senhor, porque às vezes grande tem sido as contendas familiares. Não tem mais o culto doméstico, desapareceu porque o tempo foi escasso, não tem mais. Não tem mais a devocional. E eu achei interessante que eu participei do quarto de oração no Ministério da Família e me chamou muita atenção, Ministério de Casais, quando ouvi testemunho de irmãs dizendo que não conseguia orar com a esposa, ou esposo que não conseguia orar com o esposo. E a partir da visão do Ministério de Casais começaram a orar juntos e muita coisa mudou. Como é importante a família estar nessa coinonia, nessa comunhão. E às vezes a família está mais, me parece, dispersa. Hoje é um jejum em família. Veja que o jejum, a convocação é em família. Mas quanta dificuldade a gente tem de ter nossa família na presença do Senhor. Talvez para você esse assunto não seja de tanta importância, mas ele é e tem um significado. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. Sentados, mas com muita reverência, eu quero falar de uma família valente. Eu vou fazer uma pergunta a você: você acha a sua família valente? Ah, pastor, lá é briga demais. Não, estou falando de briga disso não. Estou falando que as confusões internas, não é isso não. Valente aqui é com essa proposta. Uma família que é valente, que adora, que testemunha e que serve. Vamos ver dentro desse texto, capítulo 12, quando Jesus foi ungido por Maria em Betânia. João capítulo 12, vamos ler apenas 8 versículos. Vamos fiquem atentos, por favor. Capítulo 12, de 1 a 6. Os irmãos que encontraram, podem dizer amém? Amém. Temos também aqui no Data Show. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara.
dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Versículo número 7, os irmãos podem ler comigo, vamos lá? Jesus, entretanto, disse: deixai-a, porque ela guarda isto para o dia que me embalsamarem. Verso 8, porque os pobres, mas a mim nem sempre tendes. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Jesus disse que a gente vai ter sempre os pobres com Ele, mas nem sempre vocês vão ter comigo. Eu quero orar nesse momento para entender o que o Espírito Santo planeja para a igreja nesta manhã, para você e sua casa. Deixa eu dizer uma coisa, para minha casa também, para nossa família, 3 irmãos, e aprendemos muitas lições. Pai querido, aleluia, Deus, estamos numa jornada de oração, Pai. Oração, jejum, vidas que se dedicam, Pai, a Ti, ó Pai. Embora, Deus, sentimos uma lacuna tão grande, porque queríamos fazer melhor, com mais excelência, e às vezes, ó Deus, não conseguimos. Pai, quero Te agradecer, ó Deus, porque nesta manhã o Senhor coloca uma mensagem no coração do pastor da igreja, para dar meu coração, e que, ó Deus, eu não sabia se seria hoje, mas é hoje o momento de entregar essa palavra, Pai. Famílias valentes, famílias guerreiras, famílias que dentro de casa se unem contigo, e são famílias servidoras, são famílias dedicadas, famílias que dão testemunhos do Teu poder, da ressurreição, famílias que se entregam, que Te adoram e dão o seu melhor, como um cheiro suave à Tua presença. Mas também encontramos uma família com membros que servem, ó Pai, como o serviço é importante, ó Pai, a diaconia, Teus servos, ó Pai, se preocupando com a Tua obra. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. E é bem verdade, ó Deus, que sempre o Senhor estava nessa casa, ora jantando, pernoitando, tomando um café, jantando. Era comum o Senhor ir para aquela ali, ó Pai, em Betânia. Era Teu amigo Lázaro. A Tua palavra fala de uma relação de amizade. E como é bom, Pai, quando uma família tem um amigo como Teu Filho Jesus, ó Pai. Como é bom receber Jesus em casa. Como é bom partilhar com Jesus das nossas dores. Como é bom devolver-lhe o que Ele tem nos dado também, como gratidão. Tudo isso, ó Pai, nesse jejum em família, aprendemos, ó Deus, a importância de uma família rica, valente, guerreira, destemida, uma família que está a Teu serviço, ó Pai. Obrigado pela família missionária de Lázaro. Obrigado, ó Deus, porque apesar de ser uma família tão íntima contigo, de tanta amizade, ela também sofre os infortúnios, vem dores, vem morte, vem luto, vem lágrima, ao ponto de o Senhor participar do funeral e chorar também, vendo o Teu servo que estava morto e cheirando mal. Mas mesmo quando o homem que te serve cheira mal, o Senhor vai lá para fazer a obra, Pai. Mesmo, ó Deus, como está, para o mundo está tudo perdido, mas só porque o Senhor jantou lá, aleluia, só porque o Senhor esteve naquela cozinha, ou num dos aposentos, era uma casa que te recebia, o milagre vai acontecer dentro dessa casa, Pai. O milagre vai acontecer com intensidade, e o Teu nome será glorificado. Deus, levanta em nossos dias famílias valentes, famílias que se entregam,
famílias que se dedicam, para que nós, meu Deus, não possamos viver apenas pelo nosso bel prazer, fazer só aquilo que nos diz respeito, sem mais uma participação na tua obra. A obra vai ficando como que fosse esquecida. O Senhor conhece de tudo, ó Pai, mas nos oportuniza, Deus, a fazer alguma coisa enquanto é dia, porque vai vir a noite, ó Pai, que não vai dar tempo de fazer mais nada. Nos dá a alegria de te servir, ó Pai, e que possamos aprender com essa mensagem desta manhã, a sermos famílias mais unidas, felizes, e uma família, ó Pai, que testemunhe, uma família que te adore, e uma família que te serve. Nos dá compreensão da tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Sabe o que Jesus Cristo falou sobre família? Ele falou muito sobre família. Se tem alguém que falou sobre família, foi Jesus. A família, que é bênção, a Bíblia também diz que às vezes é lugar de divisão. Os homens estarão divididos na sua casa. Jesus falou sobre isso. Tem filho contra pai, irmão contra irmão, mãe contra filha, contra filho. Não pense que tem um desenho de uma família perfeita que você vai encontrar muita dificuldade dentro das casas. Jesus disse que o pior lugar para pregar é dentro da família. Não há profeta sem honra, lembra disso? Senão na sua própria, já sei quem é. Dentro de casa é difícil pregar. Jesus Cristo, nascendo como filho de Deus, da Virgem, os seus irmãos duvidaram dele. A Bíblia chega a dizer que Jesus, ele deixou de fazer muitos milagres em Nazaré, porque não acreditaram nele. E sabe de onde começava a incredulidade? Dos irmãos. A tradição diz que José morreu logo cedo, Maria ficou até o fim com ele, e ali a Bíblia fala de irmãos que tinham inveja. José e Maria, cada ação de Cristo, quando ele ia lá para o templo, 12 anos, se interessava por escola dominical, por discutir com os profetas sobre lei, chamava atenção, e a Bíblia diz que Maria guardava no coração, vendo um filho tão dedicado à obra. Maria sabia da visão angelical que teve, e que a criança não foi de uma relação íntima dela com o esposo. Maria sabia que ela estava grávida na virtude e no poder do Espírito Santo. O menino, Deus, que veio ao mundo e tinha nome, não foi dado a ela o privilégio de colocar o nome. O anjo disse qual seria o nome da criança. Jesus nasceu num lar, numa família. Jesus não veio de todo jeito, ele veio numa família. E ali estava José, um homem temente a Deus, que apesar de não entender tudo a princípio, não intentou infamar sua esposa, planejou sair sem dizer nada, porque era estranho que ele não tinha ainda tido contato com ela, e ela apareceu grávida. O anjo que foi revelar a José, a Maria, foi lá falar com José também: não temas em receber a tua mulher, ela é tua mulher. O que está sendo gerado nela é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Eu estou falando de famílias que foram escolhidas desse jeito. Sim, Maria, uma serva do Senhor, uma serva que se dedicava. A minha alma exalta o Senhor. Não há nenhuma dificuldade com a mariologia, assim com a mariolatria. Mariologia não, o estudo de uma mulher santa, uma mulher dedicada, uma mulher respeitosa, uma mulher que serviu a Deus na sua sinceridade, uma mulher que, segundo a palavra, bendita és entre as mulheres, porque o nosso fruto tem Jesus, o vosso fruto. Alguém que foi escolhida pelo Senhor, ainda jovem, uma mulher completamente, uma jovem consagrada a Deus, Maria. E José, um homem temente ao Senhor. Ali formava, e ali Jesus vinha numa família, nascendo. Além de Jesus, Jesus é o primogênito de José e Maria, mas não foi o único, porque Maria também teve outros filhos. E dentro daquela comunidade que poderia ser plena paz, havia irmãos que não acreditavam no seu irmão mais velho. Jesus, o carpinteiro, que o tempo todo ajudou seu pai na economia da casa, trabalhava.
E Jesus, estou contando essa introdução para os irmãos entender que a sua e a minha família, qualquer família, pode sim haver dificuldade, elas existem. Para a gente ter que cair num conto de dizer que existe a família que não tem dificuldade, todas têm. Mas a gente percebe família na igreja, na palavra do Senhor, na Bíblia, que eram dedicadas. O que é que vocês acham de Josué? Depois de 110 anos de vida, concluindo um ministério tão profícuo, ele disse: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, nada nos afastou. Temos sim famílias modelos, temos um Abraão, pai da fé, mas que na sua trajetória também falhou, mentiu, duvidou, mas Deus nunca deixou aquele homem. Quero falar sobre família valente. É a família valente que não se rende ao pecado, à acomodação, não se acomoda, sabe que precisa melhorar, não tem um discurso defensivo o tempo todo, sabe que está em falta e precisa melhorar diante de Deus. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, qual é a família IEBT que não precisa melhorar? Todas precisamos de melhorar, de se dedicar mais um pouco, de fazer algo mais. A gente às vezes está afiado com nossas desculpas costumeiras, é por isso, é por isso, é por isso, é por aquilo outro, são tantos motivos, e já não conseguimos trazer nem a nossa família para a igreja, nem no jejum, nem numa proclamação, temos essa dificuldade. De forma, irmãos, que eu quero fazer um destaque dessa família, mas não estou falando aqui que essa família não tem lutas, porque elas têm. A Bíblia trata de um momento de famílias que se destacam pelo valor individual de cada parte, cada um fazendo a sua parte. E eu faço uma pergunta para você, jovem, adolescente, não tem tantos, você tem feito na sua casa a sua parte? Cada um precisa fazer, você esposo, você esposa. E aqui, Jesus estava na sua trajetória, e a Bíblia diz aqui que ele estava indo rumo ao Calvário. Presta atenção. E tinha 12 versículo 1, pode botar o 12:1, por favor, para a gente ir acompanhando. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Ele tinha o endereço certo. Jesus veio em Timbi. Qual é a casa que ele vai lá? Olha, se alegra, se senta, conversa, participa. E ele foi na casa desses 3 irmãos, preste atenção. Onde estava quem? Lázaro. E aqui dá um destaque: a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Irmãos, isso é tão sério, é uma coisa tão linda esse texto, que vocês acreditam que o lado da fora da casa de Lázaro estava assim, ó. Gente, e pela primeira vez, não era para ver Jesus. Sabe para quem era para ver? Lázaro. Nesse mesmo texto fala, veja o versículo de número 9, 12:9, só para a gente ver, depois a gente retorna. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa, mas também para verem quem? A quem ele... Você já sabe pensar coisa estranha? Parece você ir sepultar alguém, depois de 4 dias o camarada está jantando, pelo menos está tomando um suquinho, ainda um soro, mas já comendo um banquete. O milagre foi forte demais, irmãos. Estava jantando, era uma ceia forte que estava lá. Aí o povo, vou ver se de perto, e foram ver Jesus, que onde Jesus está, bênção. Mas não só foram, o autor destaca, para ver Jesus, mas para ver Lázaro. E aqui Jesus estava numa mesa, imagina só Jesus numa mesa, e 3 servos dele sentados na mesa com ele. O primeiro sentado estava Lázaro. E o que é que Lázaro representa? Irmãos, acham o quê? Testemunho. É alguém que teve uma experiência que aqui, não sei, com certeza ninguém teve. Pelo menos apagou, pensou que morreu, mas voltou logo. Mas fazer sepultamento, marcar com a funerária, botar as flores, fazer tudo isso, ir para lá, e colocou lá no túmulo. Depois de 3 dias, ó, aquele fulano ali, voltou. Isso é uma coisa fora do comum, não tem como a gente pensar nisso, mas aconteceu com Lázaro, amigo de Jesus. No capítulo 11 de João, é um capítulo inteiro falando dessa relação, a relação de amizade. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos IEBT que estão lá do outro lado: você é amigo de Jesus? Amigo? É amigo do seu Jesus, que ele desenvolvia isso, era um amigo. O teu servo, o teu amigo Lázaro morreu, o teu amigo, era amigo de Jesus. No capítulo 11 tem essa narrativa triste.
Jesus não foi logo, ele viu aquela situação, viu os judeus se compadecendo, agitou-se, e a Bíblia diz, finalmente Jesus chorou. Era uma relação forte. Mas Jesus passou pelo menos 4 dias. A gente quer que nossas orações sejam atendidas de imediato, sim ou não? Quem que não quer uma oração faz? Senhor, agora, pá, oração por vez, Jesus, deixa fazer o enterro. Vamos lá acordar nosso irmão Lázaro, que ele está dormindo. Vai, se ele está dormindo, então está em paz. Ele fez, não está dormindo não. Ele falou claramente, ele morreu. E Jesus, ele acorda. Jesus, ele chama, Jesus da vida. Então era alguém que tinha uma relação. Agora Lázaro nunca esperava que esse homem que jantava na casa dele, ele nunca esperava que o Filho de Deus se apresentou, que ele servia, um dia faria isso na vida dele. Ele viu a morte e Jesus trouxe ele de volta de novo para jantar. Ele nunca pensou que jamais sentaria novamente à mesa. O lugar estava esquecido, só lágrimas, só choro. E quando Jesus chegou, Marta, veio Maria, todo mundo para lá chorar novamente. E Jesus agora tem uma coisa nova. Eu quero dizer que tem casa, preste atenção, que está chorando, mas vai sorrir de novo, porque Jesus vai fazer sorrir. Ele pode fazer isso. Hoje é lágrimas, é luta. Você olha para um lado, olha para o outro, e quem está fora nem compreende. Lágrimas, mas Jesus, ele vai dar alegria na tua casa de novo. Você pode dizer amém, irmãos? Lázaro morreu, choro, tudo ali para aquele momento triste de funeral. E quando você perde, eu perdi agora recentemente uma cunhada, e eu, depois de uma semana, de vez em quando eu pegava a Marisa em lágrimas, chorando, lembranças, sobretudo quando no grupo da família mandava as fotos dela, a filha dizendo que estava com saudade, e ela quando olhava me mostrava, já estava com os olhos em lágrimas, porque sente falta. Quem sabe o seu ente querido não faz pouco tempo, não faz muito tempo que foi, mas às vezes você tem aquele dia que bate aquela saudade, que você olha assim para um lado e para o outro. E ali, meus irmãos, estava ali Lázaro de novo na mesa. Eu acho que todo mundo servia Lázaro e ficava espantado com aquela cena. Você sabia que tem que alguém que vai se espantar? O que Deus faz espanta. O que Deus faz, mas como é que pode? Quem faz isso é Jesus. Agora, era valente. Ele era valente, estava ali na mesa. E o texto sagrado diz que Lázaro, aquele ressuscitara dos mortos. Deram, pois, ali uma ceia. E quando estava naquela ceia, Jesus com Lázaro, ali os anfitriões serviam. Agora entra a segunda pessoa no versículo 2. Veja o verso 2. É sempre simbolizando o trabalho. Onde a gente vê Marta trabalhando. A igreja pode ler comigo? Deram-lhe, pois, ali, Marta servia, sendo Lázaro. Poxa, por que esse destaque? Lázaro morava onde? Era lá? Mas 4 dele estavam no cemitério morando. E ele era morador daquela casa, era herdeiro, era daquela casa, mas dá um destaque. E Lázaro estava também sendo servido. Quem é morto acabou, irmão. Eu já vi até em funeral, no meu tempo que eu ia, ainda criança, que dava café a noite toda, tinha lanche, tinha comida, tinha toda coisa. Não sei, hoje não é difícil, hoje tem um cafezinho lá na funerária e tal, mas tinha comida tudo. O pessoal comia bem. Ainda eu me lembro disso, ia para o funeral comer. Outros bebiam também. Mas ali eu fico observando que morto não come. Morto fica lá. Deixa eu dizer uma coisa a você. Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou ele. E estava ali, Jesus fez, Lázaro. Ele não disse, Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Ele disse a mesma coisa com Lázaro, em outras palavras. Eu vou jantar lá hoje, tu vai comigo, daqui onde vamos estar. Era uma ceia para ele. Você sabe que faz coisa, vai ter sentido essa mensagem para você, preste atenção. Vai ter sentido quando você viver um momento que pensou que não ia viver mais. Deus vai chamar você de novo para jantar. Nós estávamos conversando pregando sobre Joel. Joel fala da restituição de Deus. O que a praga acabou, Deus vai restituir. Quem crê que Deus pode restituir sua casa, sua família, digam amém, irmãos. Ele pode fazer isso. Esse emprego que está difícil, essa situação que parece que não vai mudar nunca. Estava lá Lázaro de novo na mesa. Marta servindo a Jesus e toma, Lázaro. Eu sei que tu gosta disso. Agora, irmãos, quem tem irmão aqui? Só quem tem irmão, levanta a mão. Quem tem irmão? Se seu irmão morresse, 4 dias de morto, fosse falar com você, como é que ia ser?
qual era o papo que ia rolar. E aí, tu te lembra quando a gente... Morto, lembra de nada, irmão? Tu estava onde? Conversando com quem? Como é lá do outro lado? Quando a gente fala vida pós-morte, tem as pessoas que gostam de brincar e ficar, né, escarnecendo e assim, tu já fosse lá por acaso? A gente fala da fé, mas uma pessoa tem experimentado isso e estava lá com Jesus. Eu não quero que os irmãos percam de vista, porque primeiro Lázaro testemunhava, segundo lugar entra Marta, que estava fazendo o quê? Servindo. Nós temos que dar testemunho, mas nós temos que trabalhar. Não fez o crente tipo do passado. No passado eu fazia, porque antigamente eu fazia. Faça hoje, enquanto você pode fazer. Seja valente, seja uma família que coopera um com o outro. Precisa da cooperação de Marisa muito, ela sabe disso. E ela precisa da minha, a gente precisa estar juntos. Ah, o pastor sou eu. Ela não, ela é minha esposa. E ela precisa estar comigo, por isso que ela está aqui guerreiramente, buscando, me ajudando, tentando, colocando a mão no meu ombro. A gente precisa, porque quando Deus viu o homem só, foi o que ele disse: não é bom que o homem esteja, eu vou fazer o quê? Uma adjuntora, alguém que esteja do seu lado. Mulher, fica do lado do teu marido. O lado do marido, é o que a Bíblia diz. O casamento tem essa proposta, de estar lado a lado, de estar juntos. E hoje, estranhamente, a gente não tem visto isso. Então aqui o texto fala de alguém que testemunhava, Lázaro, e alguém que servia. Está no versículo de número 2, estava ali, Marta servia. Os irmãos podem dizer assim: Marta servia. Eu acho que o grupo MCM já estudou tanto sobre isso, hein? Mas não estou enjoada não, então tem que trabalhar, viu, irmão? Tem que servir ao Senhor, e servir com alegria. Não é servir de todo jeito. Parece que a gente vê Marta sempre em movimento, servindo ao Senhor. Versículo de número 3. Vimos dois elementos dessa sermão. Ele é simples, mas ele traz uma mensagem muito forte. Então Maria, quando viu Lázaro conversando com Jesus, quando viu Marta servindo, entre o terceiro irmão em cena, são 3 irmãos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, valia muito dinheiro. Irmãos, tem que ser valente. Quando chega nessa hora de dar, de devolver o que é Deus dá, não, que a gente não tem, devolver, muita gente perde a coragem. A valentia, é muito dinheiro, é nada, irmão. Ela deu o melhor que ela tinha. Tem pessoas que nunca na sua vida cristã conseguiu ser dizimista, nunca conseguiu devolver o que é de Deus, e sempre vai ter suas razões. É por causa do remédio, é por causa da conta da luz, é porque esse mês a água, é porque o IPTU, esse mês tem escola. Tudo é motivo para sonegar e não devolver o que é de Deus. Essa mulher tinha guardado algo de muito valor, chamou a atenção até do tesoureiro da equipe de Jesus. O que ela fez? Ela doou. Às vezes tem uma campanha, tem uma coisa para ajudar, a gente não consegue chegar junto. Aquela pobre viúva, quando Jesus deu, ele chamou a atenção. Olha o que essa mulher fez. Tem gente que é aquela música bem antiga, né, de Marré descer: eu sou pobre, 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 tu em prova do Senhor não pode dar. Certa vez perguntaram: o que é que você faz com 10 reais no shopping? Faz o que no shopping 10 reais? For de carro, não dá nem para o estacionamento. 10 reais dentro da igreja, é campanha de 5 reais, mas 5 reais de novo, o sangue de Cristo tem poder? Não tem, não. Sei que a gente pode passar por dificuldade, ajuda aí com 5 reais, com 10, você pega esses 5 reais, faça um passeio com a sua namorada final de semana, 10 reais, depois me diz foi o que vocês fizeram. Está difícil até sair de casa, viu? Está difícil. Irmãos, ela toma uma atitude que impressiona todo mundo. Ela pega uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, caro, e jogou tudinho nos pés de Jesus. E depois ela não quis pegar a toalha, diz que enxugou com seus cabelos. Foi a mulher mais cheirosa que a Bíblia tem, essa daí. Faça uma enquete bíblica, qual foi a mulher mais cheirosa da Bíblia, você vai encontrar. Não foi um pinguinho, não, um pinguinho só já perfumava. Ela lavou os pés e enxugou com o cabelo dela.
Sabe quem se chama? Maria, a mulher mais perfumada da Bíblia. Que testemunho de doação, de entrega. E às vezes a gente resiste tanto. Vai fazer falta se eu entregar. No outro bazar eu dou, deixa eu demorar mais um pouquinho. E se não vier outro bazar? Perdeu a oportunidade de dar alguma coisa à obra do Senhor. Veja que na família valente, família guerreira, é família que se doa também. É uma família que se entrega ao Senhor. Não é uma família que toda hora, Senhor me dá, eu preciso, é minha casa, é minha filha, é meu filho, é meu salário, é tanta coisa. Deus fez, o que é que você está dando por mim, pela obra? Jesus precisa de nada, pastor. Você vai ver na Bíblia ele pedindo: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, depois faz prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela dos céus, eu vou derramar uma bênção tal sobre a tua vida, que eu vou dar mais abastança na sua vida. Agora para quem crê, irmãos, e ela quando colocou ali, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se, a igreja pode ler comigo aqui, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A sua casa é cheia de quê? Tem perfume dentro da sua casa? Eu não estou falando nada de boticário não, viu, irmão? É o perfume de Cristo agora. É a presença doce do Santo de Israel. É você sentir a alegria de servir ao Senhor na sua casa. É você querer vir com o melhor para a casa do Senhor. Ah, para a igreja eu vou com qualquer roupa. Você vem com a melhor que você puder. Você vem mais bonita que você puder. Você vem mais bonito que você puder. Porque você quer fazer para o Senhor. É para a glória de Deus. Uma vez eu recebi um elogio. Era tempo de pandemia. Todo mundo estava em casa, né? Aí os bancos vazios, pregava aqui todo domingo. Eu e o pastor Abisaí, todos os domingos. Aí me lembro que a irmã vem, pastor. Poderia até dizer o nome da irmã, a serva de Deus, ela, o esposo dela. Parece o senhor daquele jeito. Diz o que, irmã? O senhor foi tão arrumado hoje. Exato. E tinha gente lá, não tem vocês aqui do outro lado? E não tem Jesus, que o culto é para ele? Ou você vem para a igreja só quando tem muita gente? O culto é pouquinho, não vou nada. Me lembro de uma irmã Cícera, eu gosto muito dela, e a gente tinha um culto lá, 10 anos lá na URB, e ela como chegava cedo igual comigo, bem cedinho, eu disse, irmã Cícera, está na hora, comece um louvor, ela fez, só vou louvar quando tiver gente, meu filho. Oxe, eu vou louvar sem ninguém, pastor? Eu disse, então tá bom. Gásinho com ela, dizia na hora. Aí eu disse, ó, chegou 2, ela, deixa chegar mais, vai falando aí, vai o senhor. Só vou cantar quando tiver muita gente. Irmãos, para quem finalmente a gente está dando nosso perfume? Quem é esse perfume que você está dando? A quem estamos entregando esse perfume? Ela colocou nos pés de Jesus. E não pense que foi bem compreendida não, viu? Tem gente que para Jesus é assim. Deixa eu fazer aqui, não, todo mundo sabe o que é isso, né? Ó a mão. Agora quando é para cima a gente abre tudo. Para Jesus ele não consegue dar aquela oferta que você acha impossível. Você nem sabe o que é que vai acontecer na tua casa. Ressurreição, aleluia. Vai ter alegria, vai ter testemunho, vai ter pessoas que estavam mortas, vai viver de novo. Tem gente morta dentro de casa, Deus vai ressuscitar dentro da tua casa. Agora dê perfume, se entregue, se dê ao Senhor, que Ele é quem faz isso. O milagre vem de Deus. Que testemunho forte. Lázaro testemunhando, Maria ali adorando, Marta servindo. Você se identificou com qual desses três tem agora? A gente, que Deus nos ajuda a se identificar. Sirva ao Senhor com alegria. Mas irmão, vamos ver um acontecimento. Eu não quero valorizar muito esse acontecimento, mas só para não deixar de notificar. A casa ficou cheia. A minha pergunta nesta, numa casa valente, uma família valente, é uma família cheia do Espírito Santo. Diga amém, irmãos. Uma família valente, uma igreja cheia, uma casa cheia de oração. A sua casa dorme sem orar, é? A tua casa se acorda sem orar. Qual é o primeiro pensamento quando acorda? É orar. Uma casa não é valente se dorme sem orar e se acorda sem orar. Uma casa valente dá perfume, dá testemunho, faz serviço. Ah, que na minha casa todo mundo é brigão, mexeu com um é pau aqui dentro. Não é isso que eu estou falando, irmão. Eu sei que tem muita casa assim, carnal. Você não sabe que é minha mulher não. Minha mulher é uma tiririca, o irmão me disse. Eu sei o que, menino?
Tiririca é o quê? Deve ser uma coisa boa não, né? Outro diz que a minha mulher é uma chararaca, aquela cara de santinha, aquilo vira bicho. Eu disse, o que, menina? Vira bicho dentro de casa. Eu vi isso, irmão. Jamais diria isso aqui se não fosse verdade. Aquele irmãozinho que tu diz que é um santinho, chega em casa, aquilo é Satanás chupando, não, Satanás, o cão chupando manga. Eu digo, sangue de Cristo tem poder. Mas irmão, sabe o que eu quero dizer com isso? Será que o nosso testemunho aqui é desse jeito e lá fora é de outro jeito? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Mas no seu tipo de crente, dia de domingo, fica bem pertinho, mas em casa o negócio pega. Em casa não tem perfume, em casa não tem serviço, em casa não tem adoração, e não tem serviço, nem tem testemunho. Uma família guerreira, que a nossa seja, uma família valente, essa família, embora tem gente no nosso meio que não vai entender, vai dizer, só quer ser, onde os fariseus estão chamando a gente de fariseu, chamam o que quiser, chamar de Jesus, quanto mais de você. Essas pessoas estão enfermas no coração, doentes, é o tipo que nem faz e se incomoda com o que faz. Você sabia que tem gente assim? Fica incomodada porque tu está trabalhando, vai para o inferno, irmão, vai te converter. A gente tem que agradecer a Deus pelos valentes que Deus levanta. Davi agradeceu pelos valentes que Deus mandou. A gente tem que agradecer pela mulher valente que você tem. Você já elogiou sua esposa? Ela é valente. Você elogiou seu esposo? Ele é um sacrificado, só você não percebe isso. Você já olhou para seus filhos, esforço? Tem que olhar. A Bíblia chama desses olhares de destaque. Mas só para a gente concluir, a hora já está chegando. Então ela tomou isso. Vamos passar adiante aí, varão de fogo. E aí, meu irmão? Mas Judas Iscariotes, mas irmão, tem que ter um, né? Um escolhido, chamado por Jesus, um pastorzão, só olhando, tudinho, se levantou, sabe o quê? Contra. Você não acredita que tem líder que se levanta contra? Se levantou. E a Bíblia dá um destaque, sabe quem era ele? A Bíblia aponta logo, o que estava para o traidor, quis a palavra. Foi o traidor, que era a palavra. Aí fala Jesus, não sei como Jesus diz, fala traidor, mas o autor escreveu, diz traidor, o que é que tu queres? Olha o que ele queria. A igreja pode ler para mim, por favor, vamos lá? Ele pediu para ele, pediu para os pobres, mas só que tem um detalhe que vai revelar. Que proposta linda. Gastou esse dinheiro todo, Jesus é rico, para que vai morrer mesmo? Porque a ideia dele, você pensa que esse maligno dá ideia ruim? Ele dá uma ideia boa. Você tem que saber se vem de Deus ou não. Aparentemente boa, não são boas não, aparentemente. Tem gente que está cheio de argumentos, mas tu vai ver o vazio. Procura a vida dele como é que é, procura a vida dela. Aí você vai ver se tem validade aquela palavra ou não. Tem isso também. Olha o que é que diz sobre ele, versículo seguinte, vamos lá? A igreja pode me ajudar? Ele era preocupado com os pobres mesmo, mas ele não disse para ajudar. Ele era o quê? Jesus escolheu um ladrão, foi. Gente que, irmão, muda a rota, começa de um jeito. Conheço muita gente que começou de um jeito, agora é totalmente diferente. Acabou. Não era porque ele gostava de fazer visita aos pobres com as cestinhas, é porque no caminho ele desviava algumas. Esse negócio de desvio começou agora não, viu? A cesta era para ir para uma casa, ele, pula esse dinheiro aqui, pegava a oferta. Aí a Bíblia, hoje a gente falou lá em cima de sinceridade. Meu irmão, tem gente que se machuca tanto com isso, a Bíblia é sincera. Ele era ladrão. Cuidado com o homem, ali está ungido. Era ladrão. Rapaz, esse homem recebeu unção. É preguiçoso, mas ele não serve. Está dizendo aqui na Bíblia. Mas quem foi que escolheu? Jesus nos ensina tanto, sabe, a sua palavra. Deixa a gente terminar. Mas houve uma coisa que aconteceu. Diz que ele tirava do que estava lá. Agora Jesus fala. Jesus até agora estava calado, percebeu? Comendo, fim do via Lázaro, via Maria, e Jesus calado. Você sabe que chegou a hora de Jesus falar? Jesus fala.
Ele vai falar muito mais com a gente está em consagração e jejum, e ele vai falar, foi o que Jesus disse, Jesus, entretanto disse, foi o que Jesus disse, vocês não são meus discípulos, não são apóstolos, nenhum teve essa visão aqui. Olha quem foi que teve visão, essa mulher, está me preparando para o meu enterro, está me ungindo para meu sepultamento. Se iluda não, irmão, tem gente dentro de igreja em oração que está vendo tudo, estão ali, ó, caladinho, mas vê tudo, porque Deus mostra tudo, principalmente quem está com a vida de oração. Ela guardou isso para meu dia. Não perturbe, deixa essa mulher em paz, vai fazer seu trabalho, para de roubar, para de fazer coisa errada. Jesus deu uma reclamação com ela aí, mas vamos seguir. Porque os pobres, Jesus é muito, paciente, porque os pobres sempre o quê? Estende convosco, mas a mim, irmãos, tem coisa que Deus dá a oportunidade da gente. Você está quanto tempo aqui na EBT? Quanto tempo de jejum? Essa semana eu me surpreendi com o irmão Antônio está por aí, Antônio? Não sei se ele já foi, está ali atrás. Antônio é um grande cooperador também dessa obra. Tem muitos cooperadores, graças a Deus. Ele disse, pastor, a memória minha não está tão curta não. Aqui não só tem jornada de oração não. Teve jornada de 150 salmos, a gente ficou lendo todo dia. Pastor, não só foi os salmos não. Nós tivemos a jornada de livro de provérbios. Nós lemos provérbios todinho. A gente foi para Eclesiastes. Ele ficou lembrando, sempre o Espírito de Deus tem ele incomodado. Agora não sei se todos obedeceram. Que tem aquele que faz assim, ó, nem te ligo, pastor. Vai ler tu na tua casa com tua mulher. Porque hoje, infelizmente, não tem família valente. Uma família valente é uma família obediente. Uma família valente é uma família que obedece ao Senhor. Uma família guerreira é uma família que dá testemunho. Uma família guerreira é uma família que serve. É uma família que adora. Encheu a sala de perfume e o nome do Senhor foi glorificado. Você que tem uma família guerreira, você tem uma família valente. Não tem homem valente, tem homem valente, tem mulher valente, mas uma família valente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, todo IBT, mas também sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?